Segundo ponto, estude o assunto. Esse é um passo que as pessoas negligenciam muito. Querem falar sobre determinado tema, pega um texto apenas e acha que está tudo bem. Se você quer ser efetivo na hora da pregação, precisa estudar. Precisa estudar. Não só o texto bíblico, mas busquem livros que falem do assunto. Assista vídeos sobre o assunto, veja opiniões sobre o assunto. Paute-se na Bíblia, principalmente, paute-se na Bíblia e não na opinião de fulano, tá? Porque muitas vezes a gente vai pesquisar sobre o assunto, aí vê a opinião sobre o cara ali, mas a opinião do cara é totalmente contrária à Bíblia. Então, larga fora. Por que eu tô falando isso? Porque se você não estudar, querido, você chega lá, vai pregar sobre, sei lá, avivamento, né? A Isabela, no primeiro culto do PWJ, pregou sobre o avivamento. Isabela estudou, eu vi ela estudando, ela leu o livro, ela pesquisou, viu o vídeo, fez um monte de coisa aí, porque ela estudou de fora. Agora, imagina se a Isabela chegasse lá, no culto do PWJ de 2021, falar sobre avivamento. O avivamento é o mover de Deus, sei lá o que, muito poderoso, sei lá o que, porque teve grandes coisas, como a Rua Azusa, né, que aconteceu lá na Rua Azul, muito bonito que aconteceu na Rua Azul. Amém, gente, amém. E é isso. E aí acabou a pregação, porque ela não sabe mais o que falar, não vai falar mais sobre o impacto que trouxe o avivamento sobre as nações. Então, você precisa estudar sobre o assunto. E é importante, gente, porque você precisa estudar, porque a gente não pode cair, né, no que acontece muito hoje, que as pessoas elas não estudam direito o texto e acham que o texto está falando de uma coisa e, na verdade, o texto está falando de outra. Né? Teve um caso muito, né? Virou até meme no Make War, que é o caso lá de um cara que ele leu a Bíblia e estava escrito lá na Bíblia lá, vai, pega a mulher do teu marido, do marido de outra e adultera. E adultera. Era vírgula, mano. Não era vírgula. O texto falava assim, vai, pega a mulher e o marido dela, o marido e a mulher e adultera. Ele pegou e falou isso. Só que o texto estava falando lá, e o jornalista, e é até famoso, tá, gente? Depois eu mando o link para vocês. E o jornalista pergunta e fala assim, mas a Bíblia não está falando assim, a mulher adúltera tem um acento aí. É adúltera, não é pegar uma mulher e adultera, é uma mulher adúltera. Aí o cara olhou assim, falou, meu Deus, o cara pecou. E a reportagem sobre isso, que o pastor tinha pecado, né? Tinha adulterado com a mulher do outro, porque achava que na Bíblia estava escrito que era para adulterar. Então, a pergunta que eu quero fazer para você que está aqui, você não tem zelo pela palavra de Deus? Você não deseja agradar a Deus e não cometer nenhuma heresia ao pregar? Então, como que você quer fazer isso sem estudar? Como você quer fazer isso sem estudar? Direto, tem algumas pessoas aí que eu não vou falar o nome, mas vem perguntar para mim, ou vem perguntar para o pastor Leandro sobre tal texto e tudo mais, né? Porque ela tem medo de cometer heresia, essa pessoa tem medo de cometer heresia. E aí, gente, isso é bom, tá? Você consultar pessoas, né? Consultar pessoas para não cometer um certo erro de leitura da Bíblia é ótimo, significa que a pessoa tem um zelo gigantesco com a palavra de Deus. Então, toma vergonha na tua cara e vai estudar. Procura pessoas também que possam te ajudar. A gente está vivendo um tempo que as pessoas elas são bombardeadas com informação o tempo todo. Informações úteis e informações inúteis. Argumentos a favor e contra a Bíblia. As pessoas, por mais que não pareça, as pessoas desejam conhecer mais e as pessoas querem respostas. Se você não trazer respostas, se você não tiver o conhecimento, como você vai dar respostas para as pessoas, né? E como eu falei, as pessoas são bombardeadas com informação, gente, informação útil e inútil. Né? Quantas vezes você já recebeu um memezinho no seu Instagram com informação totalmente inútil? Né? É totalmente inútil, mas você dá risada naquilo. Então, mas as pessoas são bombardeadas com isso. Agora, quando elas vão procurar você para falar sobre determinado assunto, ela quer que você ao menos tenha um conhecimento sobre aquilo. Toma vergonha. Né? Se alguém olhar o meu direct com o Arthur, pois é, Joãozão, é o dia inteiro mandando rios. Então, texto de Oséias 4:6, se você quiser anotar esse texto aí, apesar dele ser bem famoso, anota o texto aí e coloca, né, tatua na sua testa aí. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Né? Oséias 4:6. As pessoas estão cheias de informações erradas, elas pensam que sabem.
A gente, quando vai falar sobre amor, o que é amor? Elas falam o que é amor, elas pensam que sabem o que é amor e ainda dizem, ah, Deus é amor. Deus é amor. Mas o amor não é Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Na frase Deus é amor, o mais importante é Deus, não é amor. É isso que você precisa entender. O amor não é Deus, não é? Vocês percebem que o amor hoje em dia é qualquer coisa, é uma libertinagem. Ah, eu posso amar uma menina de 15 anos de idade, sendo que eu tenho 30. Eu posso amar qualquer pessoa, de qualquer jeito, de qualquer forma. Ah, é amor, né? Ah, gente, isso é baboseira. Isso é baboseira. Isso não é amor, gente. Isso é libertinagem. Isso é querer viver os prazeres carnais. As pessoas pensam que sabem quem era Jesus e acham que não precisa da Bíblia para conhecê-lo. Tem até uma live muito famosa disso daí. Uma menina que eu particularmente não gosto, que é a Ingrid, ela estava discutindo com a menina lá que falou assim: ah, eu não preciso ler a Bíblia para conhecer Jesus. Não preciso da Bíblia para conhecer Jesus. Aonde fala de Jesus? Qual o livro que fala de Jesus? É a Bíblia. Tem alguns outros textos, alguns outros livros que falam sobre Jesus? Tem, né? De historiadores e tudo mais. Mas se você quer conhecer Jesus, você vai ler quem? João, você vai ler Lucas, você vai ler Mateus, você vai ler os descritos dos apóstolos, você vai ler Atos. As pessoas pensam que podem conhecer Jesus sem ler a Bíblia. Não dá, querido, não dá. Como que você vai saber que Jesus morreu e ressuscitou por nós se você não lê os evangelhos? Não dá. Então, as pessoas pensam que sabem que a Bíblia é um livro escrito por homem, se logo não se deve acreditar nela. É a questão que a gente pode falar num próximo Doubts aí, que é sobre a veracidade da Bíblia. E acham que pode seguir qualquer religião que vai encontrar Deus nelas. E assim vai. Então, você precisa estudar. Graças a Deus, ele nos dá o que mais precisamos, sabedoria. Meu querido, se você está aqui, você fala, eu não tenho, eu não sei, eu não tenho conhecimento, querido, lê aí, vamos ler aí, Tiago 1. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Amém. Então, você está vendo o texto aí, está falando, ó, pede sabedoria para o Senhor e ele vai te dar sabedoria. Porém, peça com fé, né? Não eu peço sabedoria, Deus me dá a resposta da prova do Enem. Não, Deus não vai te dar, querido. Calma lá. Deus não vai te dar. Mas se você pedir sabedoria para o Senhor vai dar sabedoria para você. Amém? Esse é o mais importante.